Ahí está. Buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos la participación de la doctora Berenice Bento, a quien saludo de nueva cuenta, agradezco por haber aceptado mi invitación. El día de hoy nos presenta los sentidos de la palestinización del mundo. Y para darle la palabra, presento brevemente una semblanza suya. Es licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, maestra en Sociología por la Universidad de Brasilia, doctora en Sociología por la Universidad de Brasilia y la Universitat de Barcelona. Hizo una estancia postdoctoral en la City University de Nueva York. También es investigadora del Consejo Nacional de Desenvolvimiento, de Investigación De- Científica y Tecnológica. Eh, Fue investigadora visitante en la Universidad de Coimbra entre 2022 y 2023. Participa, entre muchos otros grupos, en el Grupo de Trabajo Palestina y América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, así como en el Grupo de Trabajo Filosofía y Feminismo también de esta institución. En 2011 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de Igualdad de Género en Brasil y algunos de sus varios libros, los cuales me parecen muy interesantes y necesarios, son La reinvención del cuerpo, género y sexualidad en la experiencia transexual de 2006, ¿Qué es la transexualidad? De 2008, Hombre no teje dolor, quejas y perplejidades masculinas de 2013, Extranjera, una paraíba en Nueva York, 2016, Transviados, Género, Sexualidad y Derechos Humanos, 2017, Brasil, Año Cero, Género, Violencia, Estado de 2021, y recientemente, en este año, publicó Abyección, la construcción histórica del racismo. Este es solo una breve presentación, insisto, tiene una vasta trayectoria profesional, activista, y eh, pues nos sentimos muy honrados de que nos pueda acompañar. Otra vez le agradezco mucho por haber aceptado mi invitación. Olá, Isaac, eu que agradeço muito a oportunidade. Como estava falando há pouco com o Isaac, vou tentar falar um pouco despacito porque meu espanhol ou castelhano há muito que eu não pratico, então seguro que há palavras que estão indo, não? Muitas graças por la apresentação. Mira, o que eu he preparado hoje para falar com vosotros es un tema, es algo que yo he empezado a ser como, a ter dudas. Uma dúvida, ¿no? ¿Por qué los estados, la diplomacia internacional representada en la ONU, pero de una forma general los estados, no hablan de una forma de forma enfática o no tienen acciones para poner un fin al genocidio del pueblo palestino, ¿no? Entonces, es como un proceso mental de tentar elaborar preguntas muy simples, casi de niñez, de un chico y de una chica, mas ¿por qué? ¿Por qué que isso se pasa? Como é possível que nunca na história da humanidade nós outros hemos sido testigos em tempo real de um genocídio? Ou seja, o argumento este de que nós outros não sabíamos como ha sido, por exemplo, durante o período da esclavitud, se argumentava que as metrópoles não tinham o conhecimento do que se passava em las colônias com a esclavitud, não? Sí que sabiam que se iba em África comprar a gente que vinha para as colônias, mas não,
ese era el gran argumento. Claro que las investigaciones históricas vão dizer que essa é mentira, que sí, que la gente de la Europa sabía muy bien, incluso porque antes que los barcos, que los navíos llegasen en los puertos de la Inglaterra, de Portugal, antes, quando estava muito lejos, já se sabia que estavam chegando os navios que hubiera hecho el tráfico humano por el olor, el olor. Então, como também com o tema da Segunda Guerra, não? Quando diziam, pero não, nós não sabíamos que tinha os campos de extermínio, pero como não? E lá, e o humo escuro, que era, nadie, eh, eh, havia como uma desconfiança que estava aquele humo que ia para dentro de tu corpo, que tu respirava, estava respirando restos mortais, que estavas respirando cadáveres. Bueno, el hecho es que ahora no tiene cómo, es imposible decir que no se pasa, que no se está matando los niños, las mujeres, los periodistas, los doctores, no, no es imposible, porque la gente se graba y dice, mira, estoy aquí, Israel ha bombardeado mi casa y que tal vez yo seré el próximo que no voy a poder contar mi historia porque voy a morir. E depois ele morre. E de hecho acontece. Aí tem um outro bombardeio, você passa outro bombardeio e aquele rosto que te ha mirado a los ojos dizendo, eu seguro que vou a morir, se passa isto. Então, a pergunta que qualquer pode fazer, que, e talvez as perguntas mais difíceis sejam as perguntas mais simples, é esta: por que depois de não se sabe quantos muertos, se habla de quase 50.000, de 100.000, porque hay os corpos que estão abaixo los escombros, não se sabe exatamente quantos niños, se habla de quase 18.000, não, pero tampouco sabemos. Sabemos seguro, o que sabemos é que cerca de 80% da infraestrutura não existe mais, né, que as universidades não existem mais, que toda a infraestrutura médica hospitalar não existe mais. Então, por que que a ONU não envia os capacetes azules? Por que os estados que estão vendo o genocídio não fazem consórcio internacional militar para frenar, né? Porque o que nós estamos observando, não vou falar de isso em minha conversa hoje, minha charla, pero está muito óbvio e muito claro que a linha diplomática não vai parar Israel, porque este caminho, a via esta, se ha intentado e incluso que demonstrou, que apresentou para nós toda uma crise da diplomacia internacional, do teatro da diplomacia, não, com a ONU. Não sei vosotros, eu já não sei mais quantas resoluções, e que eu sou uma ativista e uma estudiosa, mas algumas vezes já não sei muitas quantas resoluções se ha votado, seja em Conselho de Seguridade da ONU, seja na Assembleia Geral da ONU, que diz: pare de bombardear hospitais, mesquitas, igrejas, parem, deixa a comida entrar, não, pero não se passa. O que acontece é que os caminhões seguem afuera aguardando que se permita entrar. Não? Então, he hecho a pergunta em algum momento e pensei a estudar algumas contestações, algumas respostas que foram dadas, porque essa pergunta que eu he hecho, por que não param, por que não fazem uma aliança militar para barrar Israel? Não? Porque China, porque Rússia, ok, Rússia está em guerra, mas quantas potências não puedes, não pode, não é possível matar crianças, matar niños, matar recém-nascidos, isso não pode. Lo que muitas vezes não, porque pode ter terrorista de Hamas, que não importa, aunque tu seja contra ou a favor de Hamas, não importa, se tem crianças, se tem niños, se tem niñas, hay que parar.
y para inmediatamente. No es posible, ¿no? Y yo empecé entonces a estudiar personas que ha hecho esta formulación, esa pregunta muy ingenua y la respuesta que venía. De una forma general, lo que se ha contestado es que el mundo tiene culpa por el holocausto. El mundo no, es como si el holocausto, la Shoah, eh, autorizase, que como se, bueno, Israel tiene derecho a defensa, sim, pero nosotros sabemos que há um pouco de abuso, não? Por supuesto que sim, pero entonces por que não hace nada? Ah, não, porque é um pueblo que ha sofrido muito, que ha tenido muita perseguição, entonces nosotros não podemos entrar e fazer uma aliança militar para dizer basta, ou entonces, aunque não seja militar, mas que se haça, que se hace um boicote, né, que se pare de vender as armas, ou que se pare de comprar as coisas dele, de los colonos ilegais, ou seja, alguma política de hecho mais efetiva. E eu he empezado a como dizer, pero que não é esta a razão que justifique. Eu não estou falando de um cidadão, cidadão ou de uma cidadã, de uma pessoa. Estou falando de. Minha pergunta é para os estados, não, que ha sido colonizados ou que não, para os estados, para o nível de alto nível de la política. E a resposta que eu he visto não me ha contentado. Que he hecho? Yo empecé a estudiar los acuerdos militares, né, e como que Israel se ha relacionado com estados como Colômbia, Haiti, África do Sul, Chile, Brasil, Índia, Congo, como que a indústria armamentista, a indústria de armas, né, ha como sido dos tentáculos, como se fosse um pulpo, não, de Israel dentro do mundo. Então, quando disse, não, o que passa é que a Alemanha tem a consciência de culpa por lo que ha hecho el nazismo ha hecho con los judíos en la Segunda Guerra. Por lo tanto, nosotros compreendemos muy bien por qué Alemania no va a hacer un discurso o a tener acciones contra el Estado de Israel. Pero que no es verdad. Mira, não é verdade. Lo primeiro já antecipo. Israel parece quase inimaginável, mas um dos mais grandes compradores porque é um combo. Não? Israel hoje tem há um tipo são tantas tecnologias que han sido construídas, planeadas, que essas tecnologias vai desde a vigilância de los dados de los teléfonos móveis, né, como Pegasus, as biometrias, aos drones, né, aos drones que atacam a população. Então, é um portfólio muito ancho de las armas. E a Alemanha é um dos grandes compradores de las armas, hasta porque os grupos não são grupos que há judíos alemanes, judíos israelíes, e as grandes empresas, então é uma mescla. E a clave é esta, a explicação é esta, que diz que, por exemplo, vamos seguir um pouco o exemplo de Alemanha, que a Alemanha como digo, não vamos fazer nenhum tipo de retaliação contra Israel, porque temos um compromisso de defesa intransigente em relação a Israel.
Entonces, como si hubiera una elaboración de la responsabilidad de lo que se ha pasado, como si estuviéramos delante de un Estado que ha tenido como un nivel ético-político alto, como si esta gente que ha hecho lo que ha hecho hubiera tido como un aprendizado, ¿no? Como si hubiera tido, como si la pedagogía del nazismo, de hecho, ha tenido un efecto en la política del Estado. Pero mira, não é uma contradição que este país, que diz que né, com essa concepção ética tão elevada, hace lo que hace quando a gente se vai por la calle, gente que não tem nenhuma arma, que está completamente, simplesmente tem seus corpos, que estão na calle, performatizando sua indignação contra o que se passa, e que incluso muitos são palestinos, portanto, são gente que não tem um Estado, são gente que não tem para onde volver, são gente que são não tem nada. Incluso que estão em Alemanha solicitando, muitos deles, reconhecimento e a possibilidade de quedar-se com um visto temporário, o que seja. E essas pessoas vão por la calle e são agredidos eh, como se fora um terrorista. Lo que pasa es que lo que estoy intentando seguir minha linha, correndo o exemplo aqui de Alemanha, é que não há nada, nenhuma contradição, por lo tanto, entre o que eles han hecho com os judíos, com os comunistas, com os gitanos, com os homossexuais, não? Porque essa é uma outra estratégia discursiva muito interessante que sabemos muito bem, que é o processo de instrumentalização do Holocausto, quando pensamos simplesmente corremos uma população que ha sido víctima de la política de exterminio y da solución total, pero que no ha sido exclusivamente los judíos. Siempre, para quem está nos escuchando, siempre que vosotros o vosotras escucharem alguém que hable de la Segunda Guerra y hable de la perseguición a los judíos, que de hecho ha sido sí, ¿no? Mas que não hable de las outras populações, aí estás diante de uma personalidade, de uma pessoa sionista. Porque se ha sido 6 milhões de judíos, se diz 6 milhões, pode ser mais, pode ser menos, mas se, como essa cifra se ha se consagrado em 6 milhões, pero se ha muerto 73 milhões de los soldados comunistas, que ha sido para el fronte de batalla 27 milhões. Los gitanos, casi toda a população gitana foi exterminada, não? Entonces, entonces vamos volver à questão para que não salga de minha reflexão que estou propondo aqui. Entonces, mira, o que para mim é muito claro que o que se passa hoje em Alemanha, e quando eu digo Alemanha, os outros podem ampliar e pensar, por exemplo, no Estado francês, no Estado inglês, no Estado italiano, não? É como se houvera uma crítica, uma autocrítica em relação a los judíos, pero que não. La, qual é o fundamento este que te sustenta, Berenice? Eu digo que, seguindo, e estou de acordo com Primo Levi, quando o Primo Levi disse, los palestinos são os judíos contemporâneos. Eu poderia também dizer, los muçulmanos, las muçulmanas que estão em Europa, são os judíos da atualidade, não? Porque el pasado colonial de mirar a el otro y ver que él es el enemigo, ¿no? Y que no puede tener la presencia de este cuerpo, el cuerpo que puede contaminar nuestra civilización, que tiene que ser exterminado, que, portanto, é uma tecnologia política, né, discursiva que ha sido aprimorada a lo largo de 400 anos, porque nós outros em Brasília, sabes que nós outros aqui em Brasil hemos tenido a esclavitud por quase 400 anos. Quando a esclavitud acaba em América, o que se passa? Eles, os europeus, se vão para
África e partilham, né, como picote, a África entre eles. Então, o que nós estamos mirando hoje na Europa é uma atualização de forma muito explícita, né, de uma forma de compreender o outro. Quem é o outro? O outro é o palestino, mas esse outro palestino está como multiplicado em milhões pelas casas, pelas calles, que estão militando, atuando. Mas vamos volver à pergunta da niñez. Por que então, a primeira pergunta que eu he hecho, por que então não se hace nada? Então, vamos então, como echar em la basura a primeira explicação esta, que circula muito, que é por la culpa. Não é por la culpa. Não é por um sentimento, não. Aunque seja um sentimento e um afeto cristão, a ideia de culpa, não? Pero está bien, tú, si tienes culpa, já está bien, porque creio que muito pronto puedes que a culpa talvez cambie em sentimento de respeito por la autoridade, por uma construção de uma relacionalidade ética, não? Então está bem. E eu estou afirmando aqui para vosotros que, em relação aos estados, não há nada que ver com a culpa. O que há é um processo de identificação política. Não é? Essa identificação política, ela não se trata de uma identificação abstrata, ela se materializa, ela é incorporada em políticas de segurança, principalmente com Israel. Mira, as armas que Israel, porque o grande produto de exportação de Israel é o tema da segurança, né? Mas todos os produtos, antes que se vayam a las ferias internacionais armamentistas, para que se haga os grandes negócios, os business, né? Todas as armas são testadas em los cuerpos palestinos. Todas. Hay este libro que les comento que é muito interessante, né? Que incluso he leído depois que eu escrito um artigo que é a palestinização do mundo, do Anthony Lowenstein, que se chama Laboratório Palestina, e incluso ele é um judío, é muito interessante porque ele vai dizer como que os acordos de vendas do grande negócio, você pensa, bom, mas como é possível que Israel vai vender armas para países que o presidente é antissemita? E Israel disse, pero isso não passa nada, isso não tem nenhum problema, porque a questão é se nós outros não vamos a vender as armas, os armamentos, os outros vão a hacerlo. Então, que vamos a vendê-lo, não? Então, mira, qual é o desejo máximo de qualquer Estado? E aí estou falando de uma forma muito general. Se corres, posso depois detalhar mais o Brasil e algumas outras experiências, né, pero quem aqui está nos escutando. O Estado está, o controle poderíamos dizer que é o tema da fronteira. Sim, seguro que o tema da fronteira é uma questão, mas não é a questão central. Em contexto de neoliberalismo, de la barbárie que nós estamos vivendo atualmente, com o nível de desigualdade social, não, como nunca jamais se ha visto, o nível de concentração de renda, o nível de todos os tipos de miséria, não? Que temos que fazer? Temos que ter um aparato muito poderoso para controlar as dissidências internas, para controlar os corpos internos. Quem pode oferecer-me essas tecnologias? Mira, nós temos um país, que se diz que é um país, que leva há 76 anos ocupando um território em uma guerra demográfica contra os nativos, né? E que a cada dia a política esta de controle, de despossessão, só
no que, claro que hoje esse tema de genocídio está muito, todos os dias que estamos como agotados, porque é muito duro mirar, ver em los ojos de uma pessoa que diz: "Tu vais a morir, eu vou a morir", e a pessoa morre. Pero el proyecto hoy, que se pasa hoy, ele não está em linha, não está em contradição del 48, não? De 48, a Nakba, a primeira etapa do que estamos mirando agora, está em linha de continuidade. Então, este país ha desenvolvido um tipo de know-how de como lidar com o corpo de lo dissidente, vamos chamar assim, no caso palestino, do corpo del colonizado, muito sofisticado. Então, o que passa é que os estados, mira, pô, não, se eu digo para Israel, pare, não haga o que estás haciendo, isso pode volver contra mim. Eu também puedo não ter a autorização de praticar o genocídio, porque, de hecho, se mirarmos bem, o que se passa na Palestina se passa em Brasil com dimensões distintas, mas nós outros aqui estamos o tempo todo falando do genocídio da população negra, que o projeto de acabar com a população negra, como que as pessoas negras maculam, poluem a sangre buena, la sangre, tiene que ser la sangre que circula en un cuerpo de piel blanca, ¿no? Entonces, si yo digo, mira, pare, no puedes, yo tengo que pensar también sobre el genocidio que estoy haciendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo para vosotros? En primer lugar, que el proceso este de no decir Israel se está haciendo un genocidio, pare, y no es derecho a defensa, né? Por, isso se passa, primeiro, não por culpa, não porque o nível de consciência, porque o que se passa hoje em Europa, na relação que os Estados europeus têm com o corpo, com a gente, com os imigrantes que tentam chegar à Europa via Mediterrâneo, via Balcãs, mesmo via, incluso via aeroporto, não? É uma reprodução da mesma lógica colonial, qual seja. Nós outros não te queremos aqui porque nós outros somos uma civilização e se tu chega, se virem muitos para cá, vai matar nossos valores civilizados. Então, isso está desachado. Não é por a culpa. Se não é, que é? Identificação política ideológica. A Europa não termina onde diz que termina. A Europa está ali em Israel. Israel hace parte da Europa. Incluso não, é assim, Netanyahu diz, nós outros somos europeus, não? Se diz, como nós outros somos a luz, que vamos levar a luz, ele reactualiza muito constantemente o desejo de Theodor Herzl, o pai do sionismo. Entonces, esta identificación implica decir que yo como Estado, né, el Estado, sabe que eu preciso, primeiro que eu preciso de las armas, que são armas que de hecho têm um nível de testabilidade. Tem uma passagem este livro, este que eu comentei, que é muito interessante, que diz que as grandes multinacionais da indústria armamentista não põem, não colocam, não expõem em suas armas testada em campo. Nadie lo hace, pero Israel lo hace. Testada em campo. ¿Qué significa? Que significa decir que antes que esté aqui, antes que tu vá a comprar mis drones ou mi fuzil, lo que sea, tu sabes que ele que ele tem uma precisão e eu te garantizo. Como? Porque hemos conseguido barrar não sei quantos miles de milhões de terroristas. É isto que se diz em uma feira, diz, bueno, nossa empresa garantiza nossos produtos porque hace como 50 anos que estamos testando e barrando a luta contra o terrorismo. Então, mira, isso tem muitos efeitos e muitas consequências. Primeiro que é muito lucrativo para Israel. A guerra não é uma excepcionalidade. A indústria armamentista e a articulação
entre Estado e universidade. Muita gente diz que quando proponemos romper os acordos acadêmicos com as universidades israelenses, israelitas, muita gente diz, pero que não, porque isso é uma confusão, porque as universidades não têm nada a ver com a guerra. Não, darling. Está completamente implicada em la produção, são centros de produção de tecnologia de muerte, né? Então, esta é uma questão que talvez seja o processo que ele chama de palestinização, que se chama de laboratório, e que eu chamo de palestinização do mundo, pero a expressão palestinização do mundo ha sido dicha em uma entrevista muito como uma frase pelo Elias Suleiman, não, o cineasta palestino, que se passa um processo de palestinização. E eu corro mesmo essa expressão, a palestinização do mundo, para elaborar e pensar esse processo de identificação política, né? E, incluso, há um diálogo muito interessante, não é um diálogo, Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, disse que não, nós temos que viver um estado, a humanidade caminha para ter uma civilização com direitos humanos, de direitos a igualdade, democracia. E Netanyahu lhe contesta e disse: o futuro não pertence ao liberalismo, tolerância, direitos iguais, Estado de Direito, mas ao capitalismo autoritário. Governos que combinem nacionalismo agressivo e muitas vezes racistas com poder econômico e tecnológico. Isso Netanyahu ha dicho, não? E se há uma questão que nós lo que ele disse é o que passa, não? O capitalismo se mira hoje com o tema esse de los dispositivos tecnológicos, o controle de las redes, todo o debate de uma governança, ou melhor, de uma não governança global, desde a criação de las redes sociais. Bueno, se passa com vosotros, seguro que estáis falando com um amigo, me gostaria de viajar para México, por exemplo, a mim gostaria conhecer, e muito depressa empieza a aparecer em portátil, em Brasil chamamos celular, isso se chama celular, empieza a aparecer propagandas, anúncios de viajes. Como é que pode? É como se fosse quase uma magia, não uma magia. Como se pode? O seja, o que estou falando é que nós muitas vezes naturalizamos, que bueno que tem a tecnologia, pero é isto que Netanyahu está dizendo, bueno, toda nossa vida está sendo controlada por los dispositivos. Pero isso chega a nível de escândalo, não? Quando o tema del Pegasus, quando descobrimos que um Estado ha comprado o programa de Israel e que ha instaurado, eu creio que incluso o Estado de México lo ha comprado e para tentar mapear os traficantes, não? Incluso han conseguido chegar a um dos grandes traficantes do estado del México. Pero os traficantes também han comprado, ¿sabes? Lo que pasa é que é uma ingenuidade pensar que Israel hará negócio só com um lado ético, com um lado não, não. E é isto também que é um outro que como eu vou já, não sei quanto tempo estou falando, pero me gostaria de começar já a cerrar minha apresentação. Pero não há nada como, mira, as armas matam a gente, então nós não vamos a vender as armas, por exemplo, para a África do Sul, porque era um apartheid e aí as armas iam a matar civis que estavam lutando para o fim da segregação racial, por exemplo. Não existe nada que se acerque a uma concepção desse tipo. Vou ler uma passagem, um trecho, um extrato muito pequeno deste livro, não? E ele disse: tanto Israel quanto os Estados Unidos treinaram e armaram esquadrones de la muerte em Colômbia hasta os anos de 2000,
o ex-traficante de drogas Carlos Castaño, que dirigía una fuerza paramilitar de extrema derecha, explica en su autobiografía, escrita por un ghostwriter: yo he aprendido una cantidad infinita de cosas con Israel. Esto en la década de los 1980. Y debo a este país parte de mi esencia, minhas realizações humanas e militares. O próprio conceito de força paramilitar foi ha sido algo que he copiado de los israelenses. E ele chegou em 2004 a Israel, ficou um largo tempo. Há muito tempo, a Colômbia é o principal aliado estratégico de los Estados Unidos em la região. Era, não? Agora ha cambiado a direção política. Uma comissão de la verdade nombrada por el gobierno colombiano ha divulgado em 2022 sus conclusiones sobre la sinistra realidad de la guerra civil que duró de 1958 a 2016. Descobriu-se, por exemplo, que Washington tinha pleno conhecimento de los esquadrões de la muerte operado por sus aliados colombianos, e nem por isso ha dejado de apoiá-los, por el contrario. El sur global ha sido controlado e pacificado com armas israelenses e estadunidenses, sobretudo. Extremismos e mesmo antissemitismo são detalhes. E não parece impor qualquer impeditivo para a colaboração de Israel com estados que saqueiam bens e pessoas. Décadas depois de estabelecido, esse sistema de conluio sigue operando sem contratempos. Nada jamais impediu seriamente seu desenvolvimento, seja durante a Guerra Fria, seja em el mundo pós 11 de setembro. Então, é isso que chamamos de processo, que chamam desse processo global, de uma identificação profunda que para dizer essa identificação profunda de los estados, ¿no? E então, como Colômbia, México, Brasil, Chile, é muito incrível porque se pensas, pero como é possível? Como é possível que o Estado de Israel ha vendido e ha articulado o golpe de Pinochet, o golpe da ditadura de Pinochet, sendo que Israel sabia que havia muitos activistas de los direitos humanos, de defesa da democracia, que eram judios. Muitos deles, incluso, saíram de Santiago de Chile e foram para Tel Aviv para sobreviver. E conta um dos sobreviventes, quando depois de uma idade, ha descoberto que Israel ha apoiado militar, com treinos militares, toda a estratégia do golpe ha sido em conluio com os Estados Unidos e Israel, se pone indignado e intenta desesperadamente ter acesso a los papeles, a los documentos estes de la articulação entre o governo Pinochet e o governo de Tel Aviv, de Israel, pero que não ha podido porque há uma segurança, é um tema de estado de segurança máxima, não? Esse então é o processo esse de porque os palestinos estão por todo o mundo, eles necessitam o corpo podemos dizer del trabajador, eu prefiro chamar de los cuerpos de los subalternos, de los disidentes, não? Que tem muitas matizes. Pero também há outro sentido, e com isso eu vou concluir minha apresentação, há outro sentido para o que eu estou chamando de palestinização do mundo, que também somos nós outros. Mira, porque nós outros também, como vamos para a calle, hablamos, denunciamos, oferecemos nossos corpos, nossas vozes, nossas escritas, nosso tempo, nossas vísceras, nossa sangre, para dizer para o genocídio, não? Isto não é correto, isto não é justo. Nós outros também somos palestinizados. E aí, em este momento, há uma arma discursiva com efeitos políticos muito claros de tentar silenciar-nos, que é a acusação de antissemitismo.
Quantas vezes não estou incluso processando uma imprensa, um grupo que me ha visto que sou eu antissemita, como incluso judíos antisionistas que são acusados de serem. Então, também tem esse outra mano que estou chamando. Tem um processo de palestinização do mundo por os estados como Alemanha, Colômbia, que hace, portanto, o movimento de controle interno, porque é principalmente para isto que são compradas as armas. Não é por o tema da guerra, de controle de fronteira, invasão, não, é controle interno da população. E que vai, eu creio que a tendência toda é aumentar, porque está aumentando a miserabilidade, o nível de concentração de renda e de injustiça social só cresce nesse momento do capitalismo. E, por lo tanto, também nós outros também vivimos um processo de palestinização, porque também nos tornamos palestinos em esse senso, em esse sentido de dizer que todos aqueles que são identificados com a indignação correm peligro, não? E com isso eu encerro minha participação. Muchas gracias por su muy, muy bonita y necesaria reflexión. Hay algunos puntos que podemos retomar. Solo antes dígame cuánto tiempo tenemos para... Sim, creio que teremos 30 minutos, Ah, muy bien. ¿vale? Eh, el primer punto que retomaría es, pues sí, estoy de acuerdo. Tenemos en una crisis de representatividad y de legitimidad a nivel mundial, porque los estados en los que vivimos, las instituciones estatales, universitarias, etcétera, no representan necesariamente eh, nuestra posición en este caso hacia la cuestión palestina. Y entonces, eh, el hecho de que vivamos en democracias en donde usualmente se dice que es el gobierno del pueblo, de la mayoría, pero que no represente lo que eh, nos interesa, por lo que luchamos, pues hace que tengamos esa crisis. Pero también hay una crisis de legitimidad que va de la mano de esa falta de representatividad y que se ve mucho, en este caso, por ejemplo, en instituciones internacionales como Naciones Unidas, porque Não saiba. Israel nació bajo el amparo de la ONU en 1947, la resolución 181 que partió injustamente Palestina y que después, en 1948, autorizó la creación de Israel. Entonces, que hoy en día Israel como un país que emergió gracias a la ONU y que se ha sostenido también gracias a la ONU, que viole, que decida ignorar todos los llamados de Naciones Unidas, pues nos hablan de esa crisis de representatividad y de legitimidad. Por eso es que estas medidas, por ejemplo, el caso de Sudáfrica que decidió realizar esta demanda, esta investigación por genocidio, es muy significativa porque Sudáfrica ya vivió la experiencia del apartheid y ya salió de, pues de ese pasado tan lamentable. Y nos habla también de la reconfiguración del sistema mundial, porque Sudáfrica es de los principales integrantes del BRICS Plus. Lo que sucedía ayer, cuando la Corte Penal Internacional emitía las órdenes de arresto contra Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Galant, eh, exsecretario, exministro, perdón, de Defensa de Israel, y en los que eh, se les acusa como responsables penales de, de los crímenes como coautores, crimen de guerra, de hacer morir de hambre como método de guerra, crimen de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. Entonces, si bien eh, la aplicabilidad de estas órdenes de arresto, que se haga justicia, que se cumpla la ley, va a depender de los estados miembros de Naciones Unidas y de la Corte Penal Internacional. Bueno, es un primer paso
muy necesario para que organizaciones como la ONU, como la Corte Penal Internacional, retomen esa legitimidad bajo la cual fueron creadas y que en su momento también dieron eh, pues sustancia, base a la creación de un Estado como el Estado de Israel. Porque el Estado de Israel ahí está. O sea, muchas veces se dicen que se niega la existencia del Estado, que busca su desaparición, pero es un hecho que Israel ya es un Estado consolidado y que ahí está, ahí va a seguir estando, al menos hasta que se piense y se materialice eh, un sistema político diferente para toda la Palestina histórica. Ese sería un primer punto que retomaría. Otro punto tiene que ver con necesitamos en todos los espacios posibles, en todos los niveles educativos, reenseñar eh, el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. eh, Como bien comentaba, ya no solamente enfocarnos en las personas judías desaparecidas, asesinadas, sino en otros grupos poblacionales que también sufrieron las consecuencias de una nación racista como la Alemania nazi. Y también hacer una reenseñanza de la Segunda Guerra Mundial. Gaza nos motiva a eso porque en los últimos meses, en el último año de genocidio, se han visto más daños que en los años de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas, la cantidad de toneladas de bombas que han eh, aventado sobre Gaza superan el daño de Nagasaki, de Hiroshima. Y no hay punto de comparación porque esas bombas fueron eh, también afectaciones muy graves sobre la población civil. Sin embargo, y no tiene justificación, al menos en ese caso había una guerra, había dos países enfrentados o varios países enfrentados, pero en el caso de Gaza no hay una guerra, no hay armas, no hay ejércitos enfrentados y sin embargo los daños ya los superaron en muchos sentidos. Lo que comentaba de los daños a la infraestructura es impresionante cómo en pocos meses Gaza ha sido transformada en polvo. Cuando nosotros vemos el antes y el después, observamos una ciudad colorida, viva, con personas alegres, con personas con sueños. Entonces, insisto, pienso que lo que vemos en Gaza y en Palestina en general debe ser un motivo suficiente para descolonizar la enseñanza de la historia, eh, particularmente, y no solo en lo que concierne a la Segunda Guerra Mundial, al genocidio en esa época. Pero claro que la descolonización en la enseñanza de la historia va más allá y pasa en otros temas, en otras épocas. Eh, bueno, el siguiente punto, lo que usted hablaba sobre el control de las disidencias, de los cuerpos internos de las personas subalternas, pues es cierto, lamentablemente, ¿no? Por mencionar el caso de México, eh, México, al menos desde el sexenio anterior, que comenzó con Andrés Manuel López Obrador en 2018, ha manejado esta idea de que pues estamos en un proceso de transformación, que tenemos un gobierno de izquierda, progresista. Sin embargo, pues es en lo retórico, porque hace unos días se votó en la Cámara de Diputados la desaparición de distintos órganos, incluido el, el INAI, si no me equivoco, que es el órgano o fue el órgano de transparencia. O sea, cuando uno como ciudadano tenía esa inquietud, ese deseo de hacer alguna consulta sobre la utilización de algún recurso federal o sobre el funcionamiento de algo en particular, tan cotidiano como por qué se descomponen tan seguido las escaleras eléctricas del sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México, uno podía solicitar esa información a esa institución, que sin embargo
con la votación que hubo en la Cámara hace unos días, desapareció. Entonces, si antes, al menos hasta hace unos días, nosotros como ciudadanos podíamos acceder a esa información, pues parece ser que ahora, eh, pues vamos a estar dependiendo de lo que el gobierno diga, si ellos nos quieren dar más información o no. Y esa es una forma de control muy, eh, muy fea, que nos advierte de lo que puede pasar en el futuro. Además, y yo creo que esto no nada más pasa en México, observamos un proceso de militarización silenciosa y en algunos casos muy escandalosa. De comienzos del siglo XX a la fecha, ha habido un incremento del gasto militar del Estado mexicano. Y parte de la justificación ha sido, es que necesitamos combatir la delincuencia, es que necesitamos combatir la violencia y el aumento en el número de nuestras filas, de nuestras tropas, en la compra de más armamento, es lo que nos va a permitir poner alto a todo esto. Y ahí vemos que en las escuelas, familias, no se vistan a sus niños, a sus hijos, a las infancias con uniformes militares, como si eso fuera algo de orgullo, cuando no lo es. Y no tiene ningún orgullo que las infancias tengan pues ese vínculo tan rápido con las armas, que se normalice tanto. Hace unos días también el, el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum anunció que iba a hacer un recorte a las instituciones de educación superior, incluida la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de México, el Colegio de México, entre otras. A las horas, la UNAM, el IPN, por decirlo con sus siglas, dijeron, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, nosotros tenemos ciertos gastos y agendas y no podemos dejar varados a nuestros estudiantes. Ese mismo día más tarde la Secretaría de Hacienda dijo, no, es un lamentable error y no sé qué tanto. Entonces, que un gobierno autoproclamado de izquierda diga, no, es que apoyamos la educación y somos progresistas y un montón de cosas, pero que en la práctica promueva la militarización, siga gastando dinero en armas, eh, y que quiera recortar cosas tan fundamentales como la educación, es alarmante. Porque si eso esperamos de un gobierno de izquierda, ¿qué podemos esperar de un gobierno de derecha o con otro tipo de posicionamiento? Ahora, estas armas ya no solo son utilizadas para callar la disidencia interna, sino también para controlar a los migrantes que vienen de otras partes de nuestra América. Lo que pasó con la administración de Biden, ahora con la de Trump, ha sido la de obligar al Estado mexicano a contener a los migrantes en nuestra frontera sur con Guatemala. Y muchas de esas armas son destinadas para eso. Parte de la militarización también tiene que ver con eso, incluso con la lucha contra los grupos delictivos en el sur. Eh, el caso de Pegasus, bueno, es preocupante porque fue utilizado por el ejército para espiar a quienes se oponen al gobierno, a este tipo de prácticas, pero también se sugiere la utilización en la desaparición forzada. Un caso conocido fue el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que es un caso que sigue sin resolverse, eh, pero que pues tenemos claro que hubo una clara participación del gobierno federal y del ejército mexicano. Em, bueno, tenemos otro punto que me llama la atención. Usted hablaba de que pues el capitalismo al final promueve acuerdos, negocios, vínculos que pudieran parecer paradójicos, pero que terminan siendo de conveniencia económica. Nos hablaba de cómo es posible que no, eh, Israel venda armas a gobiernos que son abiertamente antisemitas, ¿no? Y me dejó pensando porque eh, en el mundo en general, el sionismo cristiano está creciendo mucho.
muchos de esos cristianos apoyan abiertamente a Israel, pero aunque son favorables al sionismo, al Estado de Israel, son antijudíos, porque si uno revisa esa lógica cristiana que tienen, ellos dicen, es que nosotros los apoyamos porque son el pueblo de Dios, pero en algún momento ellos van a reconocer sus errores y se van a convertir al cristianismo, ¿no? En algunos casos, no diría que en todos para no generalizar, pero al menos en algunos casos son, tienen esa postura antijudía. Entonces, al final, pues sí, es esa paradoja de apoyar porque me conviene, aunque no sea tan ético o tan honesto. eh, entonces, es terrible. Y finalmente, lo que decía de la palestinización del mundo, yo también considero que hace mucho tiempo que la causa palestina dejó de ser solo una causa nacional o la causa de un pueblo. Yo creo que es la causa de la humanidad. Eh, nosotros somos Palestina. Ya realmente Palestina geográficamente estará ubicada en Medio Oriente, en Asia, pero la situación que se vive allá la vivimos en todos lados. Tenemos muchos puntos de encuentro y yo creo que es momento de que desde todo tipo de ubicaciones, de latitudes, tomemos esa solidaridad, porque nosotros somos en ellos y ellos son en nosotros, en muchos, muchos, muchos sentidos. Hay veces que lo vemos tan alejado, pero realmente tenemos una participación directa muy importante. Y con esto le cedo la palabra otra vez. Eh, el armamento israelí llega a nuestros países. En la frontera México-Estados Unidos, muchas de las armas de la tecnología militar de seguridad con la que fue articulado el muro proviene de Israel. Entonces, la forma de contenernos, de acallarnos, pues viene de allá, de ese país. Entonces, es momento urgente de seguir hablando sobre el problema humano en Palestina, porque al final nos afecta directamente. Assim es. Estoy de acuerdo, no tengo mucho que estoy de acuerdo total con tus comentarios, lo que ha dicho, ¿no? Tal vez cada uno de los puntos me gustaría, si hubiera más tiempo, seguir hablando, ¿no? Para traer outros exemplos, mais dados, ¿no? Yo me acuerdo, incluso mientras tú hablabas, yo me acordaba de la última vez que yo he ido a México para el Congreso da Claxo, en 2022. Y ha sido la primera vez que yo he hecho una entrevista muy dura, una entrevista llegando en aeropuerto. Me he quedado como flipada, muy impresionada con la cantidad de, de, de soldados, de soldados muy, muy, muy fuertemente con las armas. Y yo digo, pero ¿qué pasa aquí? ¿No? Y ha tenido un error, na hora que yo he contestado cualquier cosa, no me acuerdo muy bien, y yo he sido como puesta en una sala, en una saleta, para hacer una entrevista. Me he quedado como 5 o 6 horas esperando hasta que me liberasen, porque entonces, por supuesto, ¿no? Es que la frontera de los Estados Unidos estaba allá. Es como si hubiera una frontera que ha sido empujada, que ha sido alargada de los estados. Porque no tienes, que la gente va, ¿por qué el miedo? ¿Cuál es el miedo del Estado de México para tener tanta seguridad con pastores alemanes, muchos perros, ¿no? Assim, arriba un control de muchas cámaras. Entonces, es esto, ¿no? Como si hubiera un alargamiento de la frontera mexicana. Y supongo que esto
acaba entrando mucho dinero, mucha plata estadounidense, supongo, no estoy segura. A tecnologia del muro, ¿no? Como eh, para controlar, como todo el muro que separa Marruecos de la parte liberada del pueblo de Sahara Occidental, que son casi 3.000 kilómetros. Es que no sé cómo decirles, que aquí en Brasília é como se eu estivesse aqui em Brasília e fuera para o sul, sabe que Brasília é um país continental. É como se eu atravessara casi o país todo. É a dimensão del muro que el Estado de Marruecos ha hecho para separar. Y en pocos metros entre uno y otro hay muchas minas subterráneas. Toda tecnología, toda la orientación técnica y consultoría ha sido hecha por Israel. Marruecos es uno de los grandes compradores de armas, ¿no? Y todos nosotros, bueno, deberíamos saberlo, que hay una colonia, Marruecos es un país colonial, um país que impõe a los saharauis, né, a condição de colonizado, e com uma violência e com uma repressão que não é muito distinto do que se passa em la ocupação israelí, né, em Jerusalém Oriental, em Cisjordânia e agora em Gaza. É, é incrível, é que quando, talvez, eu não sei, eu intento algumas vezes, Isaac, imaginar como que eu vou elaborar o que estamos vivendo. E com aquilo que estávamos falando antes de começar nossa charla, que às vezes não há palavras e nós não temos a real dimensão do que se passa. Mira, como que a gente pode decir que tem uma guerra, não? Que Israel está em guerra contra os terroristas, quando, como tu has dicho, é um nível de desproporcionalidade, né? Quando estamos falando de um país ocupante e de gente que há 76 anos que estão lutando para a liberação. A situação é tão trágica que onde está, vamos chamar aqui, onde está sendo a luta, onde que os guerreiros, ou como eles chamam, os terroristas estão? Estão abaixo, estão fazendo a luta política em subsolo, em los túneles. Ou seja, nunca na história da humanidade ha tenido um tipo de luta anticolonial que se ha desarrollado com esta técnica. E por que a gente está em... A gente não se pergunta, pero túneles, né? Túneles. ¿Por quê? Como é que se passa? Por que existe isto? Bueno, se existia porque 2005, 2006, Israel cerca tudo, só entra e sai de Gaza quem Israel permitia, e a gente tinha necessidade de comprar comida, né? Então, aí começaram a ser os túneles, né? Que faziam uma conexão com Egito. E esses túneis, eu nunca sei se é túneis ou túneles em espanhol, em castelhano, se ha convertido em el lugar de la luta política. Nós outros conhecemos técnicas como guerra de guerrilha, algumas outras formas de luta, pero ha sido isto que se ha sobrado, é o que tiene que os palestinos han conseguido, porque não existia, aunque lo que ha dicho, o que tu has dicho, não, que a vida em Gaza era uma vida colorida, era uma vida de que se, pero aún assim era uma vida dentro de uma prisão, que para muita gente se definia como um tipo muito específico de campo de concentração, porque se corres a definição do que é um campo de concentração e o que se passava em Gaza, que incluso hasta a quantidade de calorias que a gente se lo comia, Israel controlava todo em Gaza, era controlada e sigue sendo controlada. É por isso que vosotros seguro também, como eu, estou muito como, pero como que Israel sabe todo, tem um aparato tecnológico increíble, e por que não chega a los reféns, não, los, como se diz, reféns, los
los hombres los israelenses que están en la mano del Hamas, Ujú. que fueron presos por el Hamas. Tem um Los nome, rehenes. rehenes, los rehenes. Como que não pode? Por supuesto que toda a gente sabe que Israel sabe onde está, porque como quanto mais tempo os rehenes estén, mientras esté reféns em manos de Hamas, eu tenho lá o argumento para seguir destruindo, e destruindo, acabando com tudo, até um ponto que não tem como voltar para suas casas. Vamos então a ser o processo que de anexação. Então, é uma estratégia política muito óbvia, muito explícito. Eles sabem há muito onde estão, não querem, né? Como também o tema esse do fim da ocupação e de los dos estados, não tem nenhuma possibilidade de que isso se passe, ou seja, que se passe o fim da ocupação, o fim do colonialismo israelense, porque é desde aí que se saca o principal mundo hoje do Estado de Israel. A indústria armamentista, é como há uma passagem, Ben Gurion disse uma vez, não, pero sí, está bem. Então, o tema da indústria armamentista, eu creio que será muito melhor para nós, porque vamos substituir naranjas, exportar naranjas por armas. Eu creio que armas é muito melhor e muito mais lucrativo, né? Então, se acaba a ocupação, se acaba o principal mundo, né? O principal budget, que de onde vienen todos os recursos, ¿no? Hoy Israel, não sei, não é atualizado, pero hasta 2022 Israel estava entre os 4 mais grandes exportadores de armas do mundo. Então, é algo que não... E tudo, como disse, quando he empezado a falar, todo ha sido como testado, ¿no? Antes de que se vaya a hacer os negócios. Por fim, então, para também concordar contigo, Isaac, o tema da democracia, não? Porque é todo um paradoxo. Como que pode Israel? Porque, ve, por uma mano, diz, nós somos a única democracia do mundo. Mas como é possível que nós aprendemos que a ideia da democracia é a coabitação da diferença e que existe um conjunto de leis para regular as relações, incluso as divergentes? Quando temos leis que não, tu podes ou tu não podes, o que tu podes ou o que tu não podes fazê-lo, mas que o mais importante é que tu podes habitar o espaço geográfico que eu estou. Aunque eu não te quero, não estou de acordo, mas estamos juntos. Pero então, como que um Estado que se é uma etno, é, fundado em uma concepção étnica, né, de um único povo, e que tem como um dos fundamentos de sua existência um livro sagrado, como se diz, como a Torá, né, e que é muito interessante. Essa é uma das, poderíamos decirlo, que é a contradição de las contradições, porque o que caracteriza, por exemplo, a Europa é a separação radical. Uma das características discursivas da Europa, nós sabemos que não, mas que se diz assim, é a separação entre religião e política dentro do Estado, não? Pero é exato o oposto ao que se passa em Israel, quando a vida política do Estado tem como fundamento a presença dos rabinos, né? E a presença das leis, religiosas. E mesmo assim, se diz com grande voz que nós somos a única democracia do mundo, não? Então, essa é uma outra das contradições. Não sei se é uma contradição ou uma paradoxa, né, que se poderíamos chamar. Então, eu estou completo de acordo contigo quando todos os pontos, todos eles. É assim. Bueno, y para terminar, retomaría lo que en su momento escribió el poeta chileno Raúl Zurita. Él decía, ante la situación del mundo, prefiero hablar de amor. Yo creo, a diferencia de él, que hay que hablar, desde luego, de lo que pasa en el mundo, pero también es importante resistir
con el amor, con la bondad, en medio de un mundo lleno de deshumanización, de crueldad. Creo que la bondad y el amor son una muy bonita, necesaria y humana forma de resistir. De nueva cuenta, le agradezco mucho por habernos acompañado y nos vemos pronto. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Así sea, estoy de acuerdo también. El amor, vale. Muchas gracias, Isaac. No, a usted, a usted. Vale.